Olá, oitavo ano, estamos aqui para a nossa aula de produção textual, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos começar a estudar um conteúdo que vai dar início aí ao que seria a nossa apostila 4. Lembrando que o nosso material, ele é todo composto, né? Então, o que nós iremos estudar a partir de agora, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso material e essas nossas aulas, elas vão corresponder a que seria a apostila 4, no caso, correspondendo aí também os gêneros textuais estudados em português, ok? Então, a apostila 3 já foi finalizada na nossa aula anterior, ok? Espero que vocês tenham se dado bem no simulado, certo? Dos conhecimentos que a gente fez aí em produção textual, que também ajudam na disciplina de português, ok? Então, vamos ver o que é que o nosso material está trazendo, certo? Aí, o que a gente vai dar início à nossa apostila 4. Então, vamos lá, oitavo ano. Na nossa aula de hoje, ok, oitavo, nós iremos ver um conteúdo que ele é um tipo de texto que é bem conhecido da gente, certo? Nós iremos estudar o poema, né? Esse texto que ele sai do âmbito da narração, da descrição e da dissertação, e a gente passa aqui a compor textos, né? Em que vai nos encantar na sua formação, na sua composição e também na utilização, né, de um sentimentalismo na hora de compor esse texto, ok? Aqui a gente vai se preocupar mais com a métrica, com o significado das palavras, né? Então a gente tem um texto que ele sai da parte de contação de história, sai da parte da análise de um tema e passa aqui a construir um texto que vai voltar para a parte emotiva, né? Então os poemas, a palavra poema, ela deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor, né? Então os poemas são também poesias, né? Mas usam a palavra como matéria-prima. Então, trata-se de obras em que o verso, a composição poética, ou ainda se refere-se à arte de retratar no papel a poesia, né, gente? Então, existe uma diferença entre poema e poesia, né, que a gente se confunde muito, às vezes utiliza um como o outro, né? O gênero textual que nós iremos estudar é justamente o poema. Mas esta composição de um poema, de poemas, melhor dizendo, ele vai colocar como a característica, uma característica comum de cada escritor, né? Então, essa característica que marca alguns escritores, alguns poetas, é o que a gente vai chamar de poesia. Então, a poesia ela é mais ampla, são todos os textos, né, todos os poemas escritos por um determinado autor ou uma determinada autora, em que vai ter aí como a característica e a sua marca, né? Então, geralmente, cada poeta tem a sua característica, né? Por exemplo, pode ter a temática também, que é bastante preferida por esse poeta. Então, a coletânea desses textos a gente vai chamar de poesia, ok? Estruturados em versos e estrofes, os poemas existem por si mesmos. Então, aqui, gente, o nosso gênero textual, ele vai ter uma outra composição, né? A gente vai ver a partir de agora quais são as partes desse tipo de texto, né? Esse gênero de texto. Então, vamos lá. Os poemas, eles são construídos por verso, né? Então, o que é um verso, professor? O verso é o que nós chamamos de cada linha que compõe um poema, independentemente de estarem agrupados ou não, né? Então, nós temos basicamente, né, a linha do poema é o que nós iremos chamar de verso. E também, né, chamamos de verso a forma escrita que não é em prosa, né? Então, se alguém pede um texto, seja lá narrativo, descritivo ou dissertativo, ele é um texto em prosa. A não ser, ele vai ser uma poesia, né? Então, aqui a gente diz, ou um texto em verso, eu já sei, é um poema. A não ser em verso, a gente tem um texto em prosa. Ok? No material de vocês, na unidade 7, capítulo 1, que a gente está estudando, vocês vão ter aí um poema e vocês podem observar que cada linha do texto a gente vai chamar de verso, né? E o que é o estrofe? O estrofe é o que nós chamamos de uma das seções do poema, ou seja, cada conjunto de versos nós chamamos de estrofe, ok?
Então, esse formato de alguns versos, a estrofe também pode separar os poemas por uma linha em branco. Então, a cada estrofe que eu fizer, né, cada conjunto de versos que eu fizer, eu posso pular uma linha para poder diferenciar ou distanciar uma estrofe do outro. Então, gente, prestem atenção. Cada estrofe é um conjunto de versos e eu posso pular uma linha de uma estrofe para outra. Lembrando, né, esse tipo de texto, ele permite que eu pule uma linha do meu texto justamente por causa da sua composição. Então, vamos lá. Seguindo, nós temos a sonoridade, né, porque esses versos, eles são compostos por uma rima, repetições, né, que podem dar ritmo ao poema com o objetivo de tornar a leitura mais agradável. Então, gente, esse texto aqui, a gente tem uma sonoridade nele, né? Diferentemente do texto em prosa. O texto em prosa eu vou ler o texto em si para contar uma história, um fato ou analisar algum tema, mas o texto poético, ele tem uma sonoridade. A gente pode lembrar aí as letras de música, né? As letras de música também são composições poéticas. Muitas vezes, antes da gente ter o som mesmo, o ritmo da música, a gente tem um texto escrito, né? Então, o compositor da música, ele vai colocar, ele escreve primeiramente a letra da música, né? Depois ele pensa aí na parte sonora, né? Mas justamente quem escreve letra de música tem essa preocupação de escrever algo, compor algo em que fique aí mais belo aos ouvidos, ou que nós que vamos escutar as músicas, a gente possa ter uma melodia, ter um texto fácil de compreensão e que a gente possa cantar com a maior facilidade. Então, a sonoridade, ela coloca no texto essa expressão a mais, né? O ritmo é dado pela alternação uniforme de sílabas, né? Que a gente muito sabemos, a gente pode alterar a pronúncia ou alterar essa forma de construção de texto para poder ter uma melodia, né? Muitas vezes a gente pronuncia uma palavra ou utiliza determinadas palavras justamente para dar ritmo ao texto, né? Nas letras de música a gente percebe bastante isso nessa composição poética, que é utilizar mesmo as sílabas como uma forma de tratar nessa parte da sonoridade e o ritmo, né? Tem algumas músicas, né, que a gente se prende a muito uma sílaba só, né? E isso torna-se o refrão da música, né? Isso faz com que a parte poética fique bastante conhecida, ok? A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, ao qual proporciona a sonoridade, ritmo e musicalidade. Então, gente, muitas vezes a rima, né? Por exemplo, se a gente pega um rap, pega outros gêneros musicais, a gente vê que eles trabalham muito a parte da rima, né? Porque justamente ele vai colocar palavras em que vão estar rimadas e isso vai gerar a sonoridade do texto, né? Então, ela ocorre nos versos, na linha dos poemas, no caso, né? Que designam a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final de cada vocábulo ou das sílabas poéticas, né? As palavras, um exemplo aqui que eu coloquei para vocês, né? Eu coloquei 4 palavras em que a gente pode perceber a rima, né? Desse texto, né? Muitas vezes essa rima ela é dada apenas pelo final das palavras. Por exemplo, a palavra amor, né? O OR no final, amor, ela rima com flor, calor, beija-flor, ou seja, todas as palavras que vão ter essa mesma terminação, OR. Vida, rima com ida, cingida, colhida, fingida, ou seja, tudo que termina com ida. Coração, finalzinho, rima com o quê? Com grão, com bênção, missão, né? Função, visão, amorzão, né? Então, esse finalzinho, ele é todo rimado. A outra palavra como exemplo, mundo, né? Esse undo, fecundo, profundo, contudo, ou seja, a sonoridade dessas palavras, elas são idênticas. Então, gente, quando a gente vai construir um poema ou vai construir uma música,
geralmente os compositores, né, ou os poetas, muitos deles que escrevem textos em que tem essa preocupação poética com a sonoridade, eles vão utilizar essa estratégia de colocar palavras em que tenha aí uma sonoridade parecida, justamente para o quê? Para dar ao texto, né, uma musicalidade, ou seja, por isso que o texto poético, ele nem sempre ele é tão chato, né, da gente ler, porque muitas vezes quando a gente pega um texto que ele é bastante rimado, que tem uma musicalidade, fica certo? Então a gente fica aí com essa preocupação, ok? Então vamos lá. Existe dentro do texto alguém que fala, né? Então quem é essa voz que fala no texto, né? Então a gente vai chamar de eu lírico. Por fim, né, é importante lembrar que não é o próprio autor que expressa o poema, né? Então, gente, muitas vezes se eu tenho um texto romântico ou se eu tenho um texto que fale sobre algum sentimento, eu tenho que prestar atenção que esta voz que está no texto nem sempre é a voz do poeta, né? Então, existe alguém que está lá, por exemplo, deixa eu deixar bem claro aqui, nem sempre aquilo que o poeta está sentindo está num texto, né? Mas certo que fica fácil de quando a gente está apaixonado eu escrever um texto que fale de amor, né? Quando eu estou feliz eu falar de alegria, né? E expressar isso no texto. Mas também eu posso falar de sentimentos, né? Com base na sofrência de outras pessoas, né? Ou fatos que aconteceram com outras pessoas. E isso eu falar, por exemplo, da raiva sem estar com raiva, do ódio sem estar com ódio, né? Falar, por exemplo, da morte sem ter passado por uma experiência frequente de perder alguém. Então, aquilo que está no texto, o eu lírico que está no texto, nem sempre é o autor, ou nem sempre é o sentimento que está que o autor está sentindo, certo? Mas quem é aquela pessoa que está no texto? Quem é aquele eu que está no texto? Eu não sei, né? Então a gente tem que ter uma preocupação, muitas vezes, até mesmo em responder questões, de dizer, né? Quem é o eu lírico? Eu posso dizer que o eu lírico é o poeta? Não, nem sempre ele vai ser o poeta, certo? Então quem é esse eu? Eu não sei. É alguém que está sentindo algo ou é alguém que está passando algo? É homem ou é mulher? Também muitas vezes não tem como eu identificar. Há alguém, certo? Mas os textos dão características e eu posso identificar. É uma mulher ou é um homem que está passando por isso, por esse sentimento, certo? Mas dizer realmente quem é, muitas vezes eu não tenho como identificar. Beleza? Então como é que eu chamo? O eu poético, ou sujeito lírico, ou eu lírico, são as três formas que vocês poderão encontrar aí falando sobre esta voz que está no texto, certo? Então eu coloco aqui 3 tipos que vocês poderão encontrar. O mais comum, o mais utilizado é eu lírico. Mas pode ser que vocês resolvam questões, ou encontrem questões, né? Façam provas aí, ou até mesmo simulados, e vocês encontrem não o eu lírico, mas também eu poético ou sujeito lírico. É tudo a mesma coisa, certo, gente? O eu poético também é uma criação literária, uma ficção, né? Alguém que sente algo. É um conceito que designa a voz que se manifesta na poesia. Criada pelo poeta, essa voz apresenta as reflexões, sentimentos, sensações e emoções de um sujeito fictício, que escuta em primeira pessoa, né? O eu, aquele que está sentindo, certo? Então, essa é a composição de um texto poético, ok? Então, dentro da nossa literatura, nós tivemos vários autores, né? E autoras também que escreveram textos poéticos. Não é de hoje que esse texto ele é trabalhado no meio da sociedade, certo? Desde o período grego a gente já vê textos de formas de poesia, né? Então, desde o gênero lírico, lá no período grego, que a gente tem a utilização desse tipo de gênero textual. Gente, então esse gênero ele vem atravessando por vários séculos, vários e vários anos, e é um gênero textual que ele nunca deixou de ser escrito. Então, à medida que o homem evoluiu, né,
que a tecnologia evoluiu, nós também vemos uma evolução tanto na temática como também naquilo que o homem vinha escrevendo, né? Hoje a gente vai estudar um determinado modelo de texto, uma determinada temática, mas dentro dos estudos de literatura de português, vocês vão se deparar com vários modelos de tipo de texto. No período romântico, textos mais amorosos. No período moderno, mais falando sobre o cotidiano. Então, as temáticas de um texto poético são variadas, certo? Então, o nosso material, ele trouxe um texto de um determinado autor da literatura brasileira. Então, oitavo ano, aqui a gente vai conhecer a vida em um dos textos de Castro Alves. Castro Alves, ele nasceu em 1847 e veio falecer em 1871, apenas com 24 anos de idade. O nosso Castro Alves, ele viveu, e fez da sua vida a sua literatura. Então, Castro Alves, ele vem desenvolver seu texto, seu texto poético, realmente no período romântico, certo? Na terceira geração do romantismo, chamado de condoreirismo. E Castro Alves, ele defendia a imagem do negro, Então, ele fez como temática, como a sua poesia, de uma forma geral, essa temática do negro, a liberdade dos escravos, o sofrimento dos escravos, Então, esse período do texto romântico, esse romantismo feito aqui no Brasil, o nosso Castro Alves, ele vem participar dessa terceira geração dos poetas brasileiros românticos, em que trabalhavam as temáticas sobre as críticas sociais. Então, naquela época, a gente ainda está aí no movimento aí da parte em que a gente está já saindo da libertação dos escravos, mas a gente percebe ainda o sofrimento e a vivência desses seres humanos aqui no nosso Brasil. Então, a gente sabe muito bem que os escravos sofreram muito nas senzalas, e dentro da sociedade brasileira. Então, o nosso Castro Alves, ele vem mostrar essa denúncia social, ele vem mostrar justamente a parte do negro na literatura. Então, desde o período romântico, a gente já está basicamente no século XIX, a gente tem esse desenvolvimento da poesia de Castro Alves. Ele é um dos grandes mesmos autores aqui do nosso Brasil, um dos grandes poetas de renome do nosso país dentro da nossa literatura. Então, quando vocês estiverem mais na frente, nos estudos de literatura ou até mesmo no ensino médio, vocês vão conhecer mais a fundo do nosso Castro Alves, certo? Mas hoje nós iremos ficar com um texto, que o nosso material vem trazendo, que é justamente a canção do africano, certo? De Castro Alves. Esta canção em que esse texto poético, ele vem mostrar justamente o sofrimento e as características do negro aqui no Brasil, certo? Então, vocês podem pegar o material de vocês, ok? E acompanhar justamente na página 1 e na página 2, que é justamente o texto que vai compor a atividade de vocês, certo? Então, o tio vai mostrar aqui para vocês, nesse exato momento, não o texto, mas sim esse texto sendo declamado, ok? Na voz de um dos grandes nomes aqui também do nosso Brasil, certo? É a declamação desse texto na voz de Cid Moreira. Ok? Então, vamos lá. Olhos do filho cravo, que tem no colo embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá, bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia.
ninguém sabe como é belo ver de tarde a papa ceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui, só por dinheiro. Então, gente, nós temos aqui, né, a declamação desse texto pelo Cid Moreira, ok? Então, o texto de vocês, né, ele está até essa parte que nós vimos, ok? Então, vocês também poderão fazer, né, a leitura desse texto, ok? Aí no material de vocês, certo? Vocês vão fazer a leitura, vocês vão fazer a interpretação desse texto, né? E depois resolver a atividade, ok? Então, fica aí o estudo de vocês para este momento com base nesse texto, na canção do africano, certo? De Castro Alves, ok? Beleza? Então, turma, com base nesse texto, vocês vão responder a atividade com referência a esse texto, que vai na agenda de vocês, o tio vai indicar, e também vai uma pesquisa, certo? Sobre o gênero poema. O tio vai colocar também na agenda como é que vai ser essa pesquisa, mas é o mesmo modelo das que a gente já está fazendo. Uma capa ou um cabeçalho com todas as informações de vocês e da disciplina, as características do gênero poema que você vai pesquisar, porque tem mais coisas que vocês poderão encontrar, e também um exemplo de um poema, e o tio também vai esperar a bibliografia que vocês fizeram essa pesquisa, certo? Então, todas as indicações da pesquisa o tio vai colocar na agenda, como também vocês vão enviar essa atividade da pesquisa para o e-mail da turma, já juntando nota aí para a quarta etapa. Certo? Então, uma boa atividade, ok? E até a nossa próxima aula, beleza?